Não vamos mais fazer live e estaremos de volta na igreja com o nosso culto, com o nosso estudo. Vamos trabalhar aí com o Ministério de Louvor para eles terem lá um tempo de louvor, para a gente mudar um pouco a característica do nosso culto de terça-feira. Em nome de Jesus. Vai ser bênção nas nossas vidas. Eu quero, neste momento, irmãos, pedir oração pela vida do pastor Isaac. Ele não está bem. E também para a sogra do Tiago, meu filho, que também não está bem. Ela está acometida de Covid-19 e ela carece das orações dos irmãos. Então, também aqueles que nesse momento você sabe, conhece aí, que está precisando de ser incluído nesta oração, eu quero convidar você a lembrar desta pessoa e incluir ela nessa oração agora. Amém? Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus eu quero colocar nas tuas mãos a vida do pastor Isaac, ó Deus, que se encontra enfermo, que o Senhor possa estender sobre ele as tuas mãos de poder e graça e de libertação, assim, meu Deus, como sobre a vida da mãe da Amanda, da sogra do Tiago, ó Deus, Pai, que o Senhor possa cobri-la com a tua misericórdia, cobri-la, meu Deus, com a presença do Senhor, a presença do Senhor que cura, que sara, que liberta, que transforma. Senhor, em nome de Jesus, Pai, também visita a minha cunhada, a Luzimar, sobre ela coloca a tua mão, repreenda todo o mal que se levanta contra essas pessoas, Pai. O Senhor é um Deus que cura, é um Deus que sara, é um Deus que liberta, é um Deus que transforma. Por isso eu peço ao Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, que a tua mão curadora, a tua mão transformadora, possa ser sobre a vida destas pessoas, Pai. Ó Deus, que o Espírito do Senhor possa guardá-los de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Está na mão do Senhor. E eu quero, nessa quinta-feira, compartilhar com vocês uma palavra que no dia de ontem, se não me falha a memória, acho que foi ontem mesmo, nós tivemos um velório lá na igreja e meditamos numa palavra que eu passei hoje o dia pensando nela. Ela se encontra no livro de Eclesiastes, no capítulo 1, Eclesiastes 1, não o capítulo, que Eclesiastes, assim como Provérbios, não tem capítulo, eles são fechados. Então, Eclesiastes 1, verso 1, diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? É uma pergunta. Que proveito tem o homem de todo o trabalho que se fadiga debaixo do sol? Aí o verso 4 diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra não permanece, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o quanto se assenta com... O sol faz e seu giro para o norte, volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser,
E o que se fez, isto há de se tornar a fazer. Não há, pois, novo debaixo do sol, pois não há novidade debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isso é novo? Já foi nos séculos que foram antes de nós, já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas posteriores. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois de nós. Olha só que palavra interessante do sábio Salomão. Salomão foi um pensador, um homem que cria em Deus, né, que Deus o encheu de sabedoria. Ele foi um pensador. Ele experimentou das coisas da terra para entender e compreender os seus valores e os seus desvalores. Então, Salomão, no final da sua vida, ele chegou à conclusão de que tudo nesta vida é vaidade. E a palavra vaidade, ela é muito interessante, porque quando você diz que a mulher é vaidosa, quando ela usa um adereço, quando ela usa uma pintura, né? Não seria, eu não acho que é uma palavra que denota exatamente o termo vaidade. Porque a palavra vaidade significa vazio, oco. Então, se nós pegarmos essa palavra aqui e ler ela, né, vaidade, dizer assim, oco de oco, tudo é oco, tudo é sem substância palpável, sem matéria tangível. Então, quando fala que a mulher é vaidosa, eu não concordo muito com essa expressão, não, porque quando a mulher ela se prepara, se arranja para o marido, ou aquelas solteiras que se arranjam, se preparam para uma conquista, não acho que tem nada de vaidade nisso. Eu acho que isso não tem muito conteúdo, né? Tem muita coisa aí por trás disso. Bom, mas essa não é a palavra, a gente fala disso outro dia. Mas eu estava falando lá no velório a respeito das oportunidades que nós perdemos na vida. Diante de um velório, diante de um momento em que se perde um ente querido, e nesse período de pandemia, as pessoas, né, a maioria, muitas famílias estão experimentando, uns pela primeira vez, uns já acostumados com esse fato na vida, mas um acostumado que não se acostuma, né? Ninguém nunca se acostuma com a perda de um ente querido. Ninguém se acostuma com isso. É muito difícil alguém dizer assim, eu me acostumei com a morte. Ninguém acostuma com a morte. A morte sempre vai ser um problema para nós. Porque a gente sabe que a morte é uma separação definitiva. Então por isso que a gente não tem muito uma relação muito boa com essa questão da morte. Mas a morte, o velório, ele traz para nós uma reflexão muito profunda a respeito das perdas que nós estamos vivendo. Já parou para pensar o quanto você tem perdido de tempo na sua vida? O quanto eu tenho perdido de tempo na minha vida? Porque a única coisa de valor que nós possuímos, e eu já preguei sobre isso na igreja, a única coisa que nós possuímos de bem que nos pertence no momento é o nosso tempo. É o nosso tempo. Outras coisas nós podemos conquistar, mas o tempo é uma coisa que você não conquista de volta. Não tem jeito, é impossível. Né? Quando a gente fala de bens materiais, por exemplo, quando você perde alguma coisa, alguém te rouba, ou você perde um bem material, logo vem na sua mente, eu conquisto de novo, eu trabalho, eu ganho dinheiro e compro. Verdade, esta é uma verdade, eu compro de novo, eu vou lá e conquisto e compro novamente aquele bem. Mas aí a pergunta que se faz, você é capaz de comprar de volta o tempo que você perdeu? Não, impossível, ninguém recupera o tempo perdido. Às vezes a gente usa essa expressão quando está com muita saudade de alguém que encontra, ô fulano, vem aqui, vamos recuperar o tempo perdido. Não recupera, você está vivendo uma nova experiência na sua vida, mas não
está recuperando o tempo perdido. Por quê? Porque tempo perdido não se recupera. Se você está passando, por exemplo, você é um jovem, um adolescente, está perdendo seu tempo de não estudar na fase certa da sua vida, depois você vai ter que recuperar o que você não aprendeu no tempo certo. Mas não é recuperar o tempo, porque você não vai voltar aos 10 anos de idade, você não vai voltar aos 15, você não vai voltar aos 20, não vai. Você vai estar fazendo com 30 anos o que você deveria ter feito com 10, com 15, com 20. Mas voltar lá naquela idade para fazer o que você tinha que fazer, você não vai fazer. A mesma coisa as pessoas que acham que deve demorar muito para casar, vai casar lá com seus 40 anos, com seus 30 anos, e depois eles acham que isso é um negócio interessante, bacana. Não é. Por quê? O tempo certo para o casamento, para a vida de uma pessoa, seria os 22, 25 anos, porque quando eles estiverem com 50, eles não têm mais filhos pequenos. Então é ele e a esposa numa idade em que os dois podem aproveitar da vida. Por quê? Porque essa fase a gente não conquista mais. Imagina uma pessoa que casa aos 30 anos, de repente ele tem o primeiro filho, daí a 5 com 35, quando o filho dele tiver com 10 anos, ele vai estar com 45, 50 anos. Imagina você ser pai de adolescente aos 50 anos de idade. Imagina eu hoje, hoje eu tenho netos com essa idade, mas neto não é problema meu, neto é problema dos pais dele. Eu só tenho que aproveitar dos meus netos, mas eu não tenho que educar, eu não tenho que colocar comida na mesa para eles, eu não preciso me preocupar com nada disso, porque quem tem que preocupar com isso são os pais deles. Eu já preocupei com meus filhos, então eles têm que preocupar com os filhos deles. Então, se eu tivesse um filho hoje com 50 anos, imagina, gente, com 60 anos você é pai de um pré-adolescente de 10 anos de idade. Quem aguenta um negócio desse? Não aguenta. Então, tudo tem o seu tempo certo para acontecer. E aí, às vezes, a gente não percebe, né? A gente não para pensar e continuamos errando naquele mesmo lugar que os nossos pais erraram, que os nossos familiares erraram. Por quê? Porque a gente não para prestar atenção, a gente não avalia as coisas. A Bíblia nos disse aqui agora, no texto que nós lemos, que tudo que acontece hoje já aconteceu no século passado. Não tem nada novo debaixo do sol. Não tem nada de novidade debaixo do sol. Tudo é igual. Tudo é uma repetição de comportamento e a gente não aprende de jeito nenhum. O apóstolo Paulo diz que a gente deveria ser sábio. Já deveríamos ser sábios. Contanto que a gente aprende, mas a gente não consegue aprender. A gente só aprende com os erros, a gente não consegue aprender com os erros dos outros. A gente sempre duvida que vai acontecer com a gente. É aquele ditado antigo que a gente nunca aprende, né? Quando você vê a barba do vizinho pegando fogo, você coloca a sua de molho. Não, você não coloca, você acredita que o fogo não vai pegar na sua barba. Essa é a verdade. A gente não acredita que o mal que se abate na casa do vizinho não vai se abater na nossa casa. É do vizinho, o problema dele, inclusive eu nem tenho que me importar com isso, porque é problema dele. Mas o texto que nós acabamos de ler, irmãos, em Eclesiastes, no capítulo 1, até o versículo de número 11, de número 11, diz que é uma repetição de coisas, não há nada novo debaixo do sol. Então, quando a gente se depara, por exemplo, com a perda de alguma coisa, a gente sempre pensa o seguinte: eu poderia ter aproveitado mais disso. Eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter me esforçado mais. É sempre que a gente perde uma oportunidade, a gente sempre vai dizer que a gente poderia ter se esforçado mais, tentado de novo, não desistido, ter buscado com mais vontade, com mais vigor. Mas a gente só diz essas coisas quando a gente olha para trás e vê o que aconteceu com a gente, onde foi que a gente errou. Então, o que o texto de Eclesiastes está dizendo para a gente é que a gente tem que aproveitar o tempo presente.
de todas as formas possíveis. E quando eu falo de aproveitar, não estou falando de aproveitar de uma forma pecaminosa. Eu estou dizendo de aproveitar de uma forma santa. Aproveitar mesmo. Aproveita você tem seu pai vivo? Tem. Então aproveita mais dele. Sabe? Senta com ele, conversa com ele. Você tem sua mãe viva? Tem. Então aproveite mais dela. Você tem seus irmãos vivos? Aproveite mais deles. Você tem seus filhos? Tem. Então aproveite mais as oportunidades que você tem para estar com eles. Porque muitas vezes, irmãos, nós deixamos de estar juntos por picuinha, por bobagem, por desavenças idiotas, que quando a pessoa parte para a eternidade, a gente vai sentir falta, mas não vai conseguir recuperar o tempo perdido. Nós somos muito pequenos. Nós somos muito pequenos. A gente rompe o relacionamento com as pessoas por muito pouco. Por muito pouco mesmo, por quase nada. Isto nos apequena demais. Isso nos deixa assim, sabe? Principalmente nós cristãos, nos deixa assim, tão pequeno comparado com aquilo que Deus diz que nós somos. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Deus na testa. Olha, na terra. Embaixadores de Deus na terra. Nós somos embaixadores de Deus na terra. Então Deus nunca se apequenou. Deus nunca se apequenou, mas nós nos apequenamos demais. Nossa, quantas a gente deixa, sabe? A gente rompe um relacionamento, uma amizade, por causa de coisa tão miúda, tão pequena. Porque a pessoa fez uma coisa que desagradou a gente, porque a pessoa fez uma coisa que nos aborreceu, porque a gente não quis entender a limitação do outro. Paulo ensina isso na carta aos Coríntios, dizendo que nós devemos suportar aquele que é débil, aquele que ainda não alcançou a sua expertise, aquele que não alcançou a sua capacidade de sabedoria, ele é um ignorante ainda, então limite-se a descer na ignorância dele, pronto, acabou. Você não tem que tentar puxar ele para a sua sabedoria, para o seu conhecimento, porque de repente ele não tem maturidade ainda para alcançar isso. Mas se você já alcançou, você tem condição de descer. Quem alcança, irmãos, quem sobe alto tem condição de descer. Mas quem nunca subiu não tem condição de saber o que tem lá em cima. Então eu preciso de descer na realidade dele, no entendimento dele, na compreensão dele. Foi isso que Deus fez conosco. O que Deus fez conosco? Irmãos, nós conhecemos a mente de Deus? Não conhecemos. Tínhamos condição de conhecer? Não. Então o que Deus fez? Desceu. Ele literalmente desceu, nivelou conosco em termos de humanidade, para que nós pudéssemos compreender as verdades de Deus, porque se as verdades de Deus continuassem vindo para a gente a forma de profecias, nós seríamos ignorantes até o dia de hoje. Mas as profecias vieram, falaram de coisas muito estranhas para nós, coisas incompreensíveis, mas quando veio o Messias e trouxe a revelação de Deus para nós, nós conseguimos subir agora e compreender as verdades de Deus. Por quê? Porque Deus desceu e nos fez subir junto com Ele a conhecer a sua mente. Aí a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo, não a mente de Deus. Temos a mente de Cristo, porque tudo que Cristo revelou para nós, nós temos condição de entender e compreender. Mas as grandezas de Deus que estão guardadas para o tempo depois, nós não temos condição. A Bíblia diz que nem entrou no coração humano, nem chegou na mente do ser humano. Deus revelou, mas mesmo Deus revelando, nós também ainda não temos a compreensão, porque é o que está escrito lá no livro de Apocalipse, que faz tanta confusão na cabeça das pessoas. Por que faz confusão? Porque as pessoas não entendem, porque ainda está oculto em Deus. Então, na nossa relação diária, no nosso dia a dia, enquanto família, enquanto marido, enquanto esposa, enquanto filhos e pais, enquanto membros de igreja, enquanto parentes, enquanto amigos,
Aqueles que já alcançaram um patamar de entendimento, de compreensão, é que precisa descer na dimensão daquele que não entendeu ainda. Porque senão, irmãos, ficamos arrogantes, soberbos. Porque não há nada que deixe o mais soberbo do que ele saber aquilo que mais ninguém sabe. Foi isso que Paulo disse, olha, eu conheço um homem que foi ao terceiro céu e ouviu palavras inefáveis, do qual não é digno do homem pronunciar. Por causa disso, por esse motivo, foi-me colocado um espinho na carne, para me esbofetear, quando eu me ensoberbecesse. Sabe o que causa soberbo no coração do homem? É conhecer o que os outros não conhecem. Quando você olha para a cara de uma pessoa, para o rosto de uma pessoa e fala assim, coitado, sabe nada, inocente, isso faz você se tornar o sujeito, a sujeita, o sábio, o entendido, compreendendo coisas que mais ninguém compreende. E isso, irmãos, é terrível para trazer orgulho para o coração do ser humano. Eu sei o que mais ninguém sabe. Sabe aquele cidadão que faz uma pergunta retórica? Sabe que ninguém vai responder, mas ele está perguntando só para todo mundo saber que ele sabe. Né? Isso dá um prazer narcisista no sujeito. Né? Ele fica mais do que prazeroso com ele mesmo. Né? Ah, eu sei o que mais ninguém sabe. Meu Jesus, isso é terrível. Por isso que Deus colocou um espinho na carne do apóstolo Paulo, para que ele não se ensoberbecesse, porque a soberba gera a ruína na vida da pessoa. Então nós, quando conquistamos um saber, um entendimento, não é para que a gente cresça, não é para que a gente se torne um balão, não é para que a gente fique inflado, mas é para a gente diminuir mais, para a gente saber que eu entendo a mente daquele que não sabe o que eu sei, porque eu já estive lá na condição dele. Ignorante. Ignorava qualquer uma dessas coisas. Porque o que é verdade na mente de uma pessoa, irmãos, é verdade, ainda que seja uma mentira. Ela é uma verdade causa coragem, intrepidez. Se algo no coração de uma pessoa, ainda que seja uma mentira, para ele é uma verdade, ele constrói sobre ela. E você sabe que ele está construindo sobre uma mentira, mas para ele é verdade. Em sendo verdade para ele, é verdade. Ninguém vai tirar do coração dele que aquilo não é verdade. Por isso que a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque Deus sabe que a ignorância no coração do homem, ela é terrível, terrível. Mas o Evangelho traz luz, libertação. Mas nem todas as pessoas que ouvem o Evangelho, elas vão ficar livres. Muita gente vai entrar no céu ignorante. Porque não é a sabedoria que salva, o que salva é a graça de Deus. Você imaginou se você tivesse, ou eu e você tivéssemos que ter a sabedoria do apóstolo Paulo para ser salvo? Ah, eu já estaria no inferno. Porque Paulo fala de coisas, irmãos, que eu não entendo até hoje. Paulo fala de coisas que eu fico pensando o que Paulo queria dizer com isso. Que verdade é essa que Paulo acreditava que eu ainda não consegui desvendar? Imagina, se eu fosse ter que chegar ao conhecimento que Paulo teve da graça de Deus para que eu fosse salvo, eu iria me perder. Porque eu nunca vou chegar a esse conhecimento, a essa sabedoria. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, dizendo que tudo que é hoje já foi, não há nada de novo debaixo do sol. E a pergunta que se faz, né? Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho? Que proveito tem um homem do trabalho? Um homem constrói riquezas que ele não vai comer.
Então nós temos que aprender uma coisa muito importante nas nossas vidas. Adquirir riqueza para não aproveitar dela é a maior burrice que nós podemos ter na vida, é a maior ignorância que nós podemos ter na vida, porque acumular não vai trazer para nós felicidade. O que vai trazer para nós felicidade é partilhar. Eu fico feliz quando eu compartilho alguma coisa. Então nós temos que olhar para trás e ver as pessoas que acumularam muitas coisas ao longo da vida, achando que um dia ia poder ter tempo de comê-las e não teve a oportunidade assim de fazer. Outro é que vai desfrutar do seu trabalho. Agora veja bem, né? Eu preciso aprender com essa sabedoria. O que vale para nós é o tempo presente. Não estou dizendo que você não vai juntar um recurso e guardar para um dia de necessidade, não. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando é dessa consciência do cidadão de achar que se ele não estiver juntando, possuindo, guardando, enriquecendo, ele não está satisfeito. O problema é que isso pode ser tirado dele da noite para o dia. Porque nós não temos poder sobre a nossa vida. Nós não temos poder sobre o amanhã, nós não temos poder sobre nada, nós temos o poder de viver a vida que Deus está nos dando enquanto nós temos vida. Por isso nós devemos aproveitar esse momento, aproveitar esse instante que nós estamos aqui, esse espasmo de vida que nós vivemos, porque o que nós vivemos é um espasmo de vida, é um tempo sem tempo. Se você for olhar do ponto de vista de Deus, é um tempo sem tempo. Por quê? Porque para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. E nós vivemos aí no máximo 100 anos, 100 e poucos anos e já era. Acabou. Não vai mais gastar o dinheiro, não vai mais andar no carro bom, não vai mais experimentar o sabor, não vai mais experimentar a roupa. Então vista a roupa que você comprou, coma na louça que você comprou, sabe? Ande no carro que você comprou, sabe? Use a casa que você comprou. Não guarde as coisas. Se não serve para você, doa. Abençoa alguém. Sinta-se feliz em fazer isso. Não acumule dentro da sua casa as coisas que você não precisa. Às vezes seu guarda-roupa está tão entupido que não cabe mais nada, mas você não contribui com nada, você não doa para frente, coisas que você nem vai usar, coisas que você já usou e não usa mais. Esse tipo de acúmulo é que é desnecessário para as nossas vidas, porque para a sepultura onde nós não vamos levar nada disso. E o Covid-19 tem mostrado para muita gente que o nosso tempo ele é muito escasso, ele é muito rápido. Porque nós temos tido, né, todo ano morre mais de 100 mil pessoas no Brasil. Todo ano morre. Na verdade, esse ano morreu menos gente do que no ano passado. O problema é que nós estamos agora vivendo um momento em que afunilou a informação em cima da morte. Ano passado você nem pensava em morte, mas estava morrendo gente do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Mesma coisa. Mas esse ano é um ano que nós estamos refletindo sobre a morte. Esse ano é um ano que nós estamos pensando mais sobre a morte. E quando se pensa sobre a morte, a gente valoriza a vida. Quando pensa sobre a morte, a gente valoriza estar vivo, respirando. Né? E também podemos fazer aquilo que de fato a única coisa que nos resta fazer nessa terra é estender a mão, ajudar, abençoar, cuidar, fazer a nossa parte, amar mais, beijar mais, abraçar mais, cuidar mais, aprender mais, estudar mais, porque são essas coisas que nos fazem ser mais gente. Então, conforme nós lemos aqui na palavra do Senhor, a sabedoria mora no passado, a gente tem que olhar para trás. Tem uma palavra nos evangelhos que nos faz refletir muito, né? Um homem planta um terreno e faz uma grande colheita,
Ele derruba os celeiros antigos, constrói novos celeiros e põe lá dentro a sua colheita. Enche os teus celeiros de bens e olha para aquela magnitude que ele acabou de fazer e ele diz no seu coração: regala-te minha alma, coma, farta-se de bens. E de repente uma voz diz assim: louco, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma, o que tens feito, para quem será? Então é uma palavra que todo dia alguém está ouvindo. Todo dia alguém está ouvindo essa palavra, louco. Louco, a palavra louco, lá no hebraico, ela tem uma expressão de pecador. Sabia? Quando o homem cometia pecado em Israel, dizia-se que ele cometeu loucura em Israel. Essa expressão loucura era uma expressão que denotava pecado. Essa expressão para o sujeito que acumula é pecador. Pecador, o que tens feito, para quem será? Porque hoje mesmo te pedirão a alma. Para quem será o que você construiu? Para quem será o acúmulo que você está fazendo? Para quem será? Então, irmãos, nós precisamos sim de ter os nossos bens, de ter a nossa casa, de ter o nosso carro, de ter a nossa roupa, de ter tudo isso, mas entendendo que devemos estar satisfeitos com essas coisas e não viver em busca exagerada daquilo que a gente nem sabe que amanhã vai possuir. Então, se você tiver oportunidade de conquistar as coisas, conquiste. Mas usufrua o que você está conquistando. Usufrua o que você está conquistando. Eu conheço gente no tempo presente, gente que tem dinheiro, que não é brincadeira, que não tira uma férias. Não tira uma férias. Tem anos que a pessoa está acumulando dinheiro, não tira uma férias. Gente, se não for para você usar, para que está ganhando dinheiro? Para dizer que tem dinheiro, para dizer que tem dinheiro guardado. Dinheiro, ele é um bom servo e um péssimo patrão. Quando o dinheiro está te servindo, ele é ótimo, mas quando ele se torna seu patrão, ele é seu inimigo. O dinheiro precisa ser servo, ele precisa te servir. Mas no dia que você começa a servir o dinheiro, você se torna escravo dele e você não vai usufruir aquilo que ele pode te dar. Então eu conheço gente que tem dinheiro, tá? Dinheiro. Né? Não estou falando de ter 100 mil na conta, não, de ter 200 mil, 500 mil na conta, de ter 1 milhão na conta, não. Isso aí é troco de bala para o cidadão. E o cidadão tem 10 anos que não tira uma férias com a família. Para que ganhar dinheiro se você não vai usufruir desse dinheiro? Para que conquistar se não vai conquistar? Para que conquistar alguma coisa se não vai se utilizar daquilo para o seu bem e para o bem daqueles que estão à sua volta? Porque é só para isso que serve o dinheiro. Porque se hoje Deus virar e falar assim, hoje é o nosso encontro de prestação de contas. Porque a Bíblia diz que um dia todo joelho há de se dobrar diante de Deus e prestar conta dos seus atos. Uns vão prestar conta sozinhos, porque não creem em Jesus como Senhor e Salvador, então vai ter que prestar conta sozinho e vai ter que se lascar. Agora outros, quando forem prestar conta, Jesus vai estar na frente, dizendo assim, olha, esse aqui pode passar porque eu o justifico, porque ele creu no meu nome. Então, um dia nós vamos ter que prestar conta disso tudo. E Deus vai perguntar para mim, vai perguntar para você, o que eu te dei, o que você fez com o que eu te dei. Porque tudo que nós temos é dom de Deus. Se você tem emprego é dom de Deus, se você tem uma boa casa é dom de Deus, se você tem dinheiro é dom de Deus, se você tem uma empresa é dom de Deus. Se tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para administrarmos. Nós somos mordomos de Deus, somos mordomos do nosso tempo, somos mordomos do nosso dinheiro, somos mordomos da nossa família. E Deus vai nos perguntar isso, o que você fez com o que eu te dei?
Aí não podemos falar como aquele rapaz que ganhou um talento e enterrou com medo da prestação de contas. Aí não só perdeu o talento, como ele perdeu tudo que ele possuía. Então, queridos, nós precisamos aprender com essa verdade Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes 1, de 1 a 11. Leia aí, você que chegou depois, leia o texto que nós estamos meditando. Né? Então, tudo o que acontece, não há nada de novo, não há novidade nenhuma. A única coisa nova que existe nessa vida são as sensações e as emoções. Por quê? Porque o que eu experimentei e você não experimentou ainda, quando você experimentar, você vai sentir como algo novo, mas não é novo. Mas não é novo. Será novo nas suas emoções e nas suas sensações, mas já é algo velho. Talvez quando você conta a sua sensação e a sua emoção para alguém, a pessoa não vai estar nem aí com aquilo. Que é isso? Por quê? Porque eu já senti, né? É igual sabor. É igual sabor. Então, não existe sabor diferente. Ninguém está descobrindo novos sabores. Os sabores já existem. Os sabores já existem. Tudo já existe, tudo aconteceu lá no passado com seu pai, com seu avô, com seu bisavô, está acontecendo com você hoje. E vai acontecer com seu filho, com seu neto, com seu bisneto, com seu tataraneto. O problema é que a gente não aprende com os erros daqueles que passaram por nós. E nós vamos aprender com os nossos próprios erros. Não precisava. A gente poderia muito bem aprender com os erros dos outros. Mas, infelizmente, a gente tem a péssima mania de aprender com os nossos erros. A sabedoria mora no coração do homem que observa, que pondera, que medita. Se o homem ponderar, observar e meditar, ele vai alcançar coração sábio. Se ele não tomar atitude precipitada, ele vai alcançar coração sábio. Se ele prestar atenção à sua volta nos conselhos que são lhe dados, ele vai alcançar coração sábio. Porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos mora a sabedoria. Então por isso que eu gosto de ouvir conselhos. Volta e meia eu estou perguntando alguma coisa. E eu pondero. Eu pondero aquilo que eu escuto. E muitas vezes eu tomo atitude com base em coisas que os conselheiros me disseram. Eu faço a minha própria avaliação. A gente precisa aprender essas coisas para que viemos um dia alcançar corações sábios. Então, meus queridos, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Né? Vazio de vazio, tudo é vazio. A vida pode ser um vazio total, assim como ela pode ser preenchida de coisas boas. Vai depender de como você vai encarar a vida, de como você vai olhar para ela, de como você vai aceitar ela em você. Mas tome cuidado, que a palavra de Deus diz o seguinte, que não adianta nada você ganhar o mundo todo e perder a sua alma. As nossas almas têm um valor para Deus inestimável. Então nós precisamos sim, no nome de Jesus, conquistar o mundo todo, conquistar as coisas boas dessa vida, viver o melhor que essa terra possa nos dar. Mas não podemos perder as nossas almas, porque ela tem valor maior do que qualquer outra coisa. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus te encha de paz, de graça, de alegria, que os presentes de Deus possam ser derramados sobre a sua vida, e presente mesmo. Eu não estou falando presente como aquilo que você compra na loja, não. Os presentes de Deus. O seu dia hoje, o seu presente momento, que Deus possa fazer com que você viva ele de verdade, porque o futuro pode ser que seja vivido. Mas vamos viver realmente somente o presente. O futuro, ontem você olhava para frente, hoje era um futuro que se tornou presente. Deus nos deu a possibilidade de viver o hoje. Amanhã é um futuro que será um presente de Deus para podermos viver num dia de hoje. Então, guarde isso no seu coração.
O presente de Deus para a sua vida é hoje. Então viva o hoje. Beije mais, abrace mais, ame mais, perdoe mais. Sabe? Esteja presente mais vezes. Leia mais, estude mais. Entenda o outro mais. Aceite o outro mais. Tudo que você puder fazer mais, faça hoje. Não deixe para amanhã, porque amanhã pode não existir. Amanhã pode ser lágrimas sobre um caixão. Amanhã pode ser lágrimas sobre um sepulcro. Amanhã pode ser choro pela falta de alguém que a gente tanto ama. Então, no nome de Jesus, faça valer o presente. E o presente é agora. O presente é o hoje. Dê um telefonema, mande um beijo, esteja presente. Não se ausenta, porque um dia você pode chorar por não ter estado tão perto como você deveria. Deus abençoe sua vida. Deus te guarde e te livre de todo mal, no nome de Jesus. Amém? Fique na paz e na graça do nosso Deus.